Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahor Etion HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta tarde de Shabbat, manhã tarde de Shabbat, nós vamos examinar na Parashá Raê Sará, a vida de Sara. Nós vamos ali nos escritos nazarenos, em Matitiahu, Mateus, capítulo 8, e vamos ler a partir do verso 28, que diz assim a palavra de Deus. E tendo Yeshua chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Yeshua, filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Queridos amados, nós vemos aqui, neste texto, um dado muito importante: a soberania de Yeshua HaMashiach e a sua autoridade sobre os poderes das trevas. A gente vê aqui, queridos, que a decisão sobre o que ia fazer, o que aqueles demônios iam fazer, estava e sempre está nas mãos de Yeshua. Nós vemos aqui que no verso 28, que tendo Yeshua chegado ao outro lado, do lago na Galiléia, do mar da Galiléia, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, e eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Yeshua, filho de Deus? Então, aqueles demônios conheciam Yeshua, conheciam que Yeshua é antes de todas as coisas. Amém? Porque o Yeshua é eterno feito homem. Amém? Aí os demônios ainda dizem assim: Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Porque o tempo de Satanás está prestes a acabar. Amém? Que o Satanás, logo depois da grande tribulação, quando Yeshua vier na terra junto com a igreja e salvar Israel, os demônios serão presos no abismo, como está em Apocalipse capítulo 20, dos versos de 1 a 3. Então Satanás aqui diz assim: olha, ainda não é o tempo da gente ficar preso. O que tu vieste fazer agora, Yeshua? Amém? E aí no verso 30 diz assim: E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E o verso 31, e os demônios então rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Olhe bem que situação, irmãos. Os demônios não tinham poder para dizer se iam ficar ou não naqueles endemoniados. O que definiria se aqueles demônios iam ficar ou não nos endemoniados era a vontade de Yeshua. Tanto é que os demônios chegam para Yeshua e dizem assim: se nos expulsas, ou seja, caso seja a sua vontade de nos expulsar, ou seja, veja bem, irmãos, a autoridade de Yeshua sobre Satanás. Amém? Então aqueles demônios chegam para Yeshua e dizem: se nos expulsas, ou seja, caso seja a sua vontade de nos expulsar, permite-nos, ou seja, nos dê a permissão, porque quem permite é Yeshua, meus irmãos, ó Eterno. Ele diz assim: permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Então você veja bem, irmãos, que Satanás, ele precisa da permissão de Yeshua. Satanás, para atuar em qualquer área desse mundo, meus irmãos, seja contra alguém, seja como prova contra alguém, seja pelejando contra alguém, ele só vai fazer isso com a permissão e autorização de Yeshua HaMashiach, meus irmãos. E nós vemos aqui, queridos, também Amém? E no verso 32, só antes da gente, aqui no verso 32 diz assim: E Yeshua lhes disse: Ide. Ou seja, Yeshua disse para aqueles demônios: Vão então. Ele permitiu. Então, como Yeshua, que tem autoridade sobre os demônios,
permitiu que os demônios fossem para aquela manada de porcos. Aí continua o versículo. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Então você observa, meus irmãos, que aqueles demônios só foram para aqueles porcos, só saíram dos corpos daqueles dois homens, porque Yeshua HaMashiach assim o autorizou. Amém? Yeshua é quem tem autoridade sobre os poderes das trevas. E no verso 22, aliás, agora vamos aqui em Lucas 22, pouco antes de ser condenado, a ser crucificado, né, Yeshua vem falar para Pedro que Satanás tinha pedido para cirandar Pedro como um trigo. Olhe bem, está em Lucas 22, 31. Disse também o Senhor Yeshua: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Então Yeshua lhe diz para Simão: eu falei com o Pai, amém, para que o diabo não pudesse te cirandar como trigo, amém. Então que você veja bem que Satanás, ele já sabia de alguma forma que Pedro iria negar a Yeshua, mas ali logo depois desse momento aqui, amém. Então Satanás já de antemão já estava pedindo que, olha, quando ele negar, deixa eu enlouquecer o Pedro, que se andar como trigo, meus irmãos, e deixar Pedro louco, amém. Mas Yeshua não permitiu que isso acontecesse, amém, porque Yeshua e o Pai são um, amém. Ele diz aqui, ele fez isso para que Yeshua não permitiu, né? Ele rogou ao Pai exatamente para que não fosse permitido, para que a fé de Pedro não desfalecesse, amém. Porque Pedro, tendo negado Yeshua, e se Satanás ciranda com Pedro por causa daquilo, enlouquece Pedro, a fé de Pedro ia desfalecer, amém. Então Yeshua teve misericórdia de Simão Pedro ali, irmãos, amém. Mas Yeshua aqui demonstrou que ele impediu, não permitiu que Satanás cirandrasse Pedro. E a gente vai ver aqui, irmãos, que quando Satanás vai tentar Yeshua em Mateus 4, vamos agora em Mateus capítulo 4, tem duas das tentações aqui que são muito interessantes, as respostas de Yeshua, meus irmãos. Veja bem, em Mateus 4, verso 6, diz assim: E disse-lhe o diabo, se tu és, dizendo para Yeshua, né, isso naquela tentação de Yeshua no deserto. Yeshua permitiu ser tentado pelo diabo, né, irmãos? Porque ele estava como homem, então ele permitiu ser tentado. Então, Mateus 4, verso 6 diz assim: E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe então Yeshua, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Yeshua diz assim, olha, eu sou teu Deus, e você está me tentando e você não deve me tentar. Amém? Olhe bem, irmãos, como é que Yeshua já se coloca ali. Eu sou teu Deus, Satanás. Ou seja, todos os demônios, meus irmãos, têm um Deus também, que é o eterno. Amém? E Yeshua ali é o eterno feito homem. Amém? Então você observa bem que Yeshua diz para Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Que Yeshua se coloca como o Deus realmente que o é, e Satanás deve não tentá-lo. No verso 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Yeshua, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, irmãos, você veja bem que Yeshua aqui, ele já tinha falado anteriormente para o Satanás não tentar o Senhor seu Deus, que é o próprio Yeshua ali, Deus de Satanás, de todas as pessoas, o único. Amém? E aí você veja bem, e aqui o Satanás diz que se ele prostrar-se diante dele, daria os reinos do mundo, e Yeshua responde, você não ouviu o que eu falei anteriormente? Ao Senhor teu Deus adorarás, é você quem tem que me adorar, né? Como se Yeshua está dizendo isso para o diabo.
e só a ele servirás. Você não tem, sou eu que vou te servir, você que tem que me servir e me adorar. Amém? E no verso 11 diz, então o diabo o deixou, e eis que os anjos chegaram e o serviam. Então, Yeshua botou o diabo no lugar, e dizendo para ele, em outras palavras, eu sou o seu Deus, e somente a mim você deve adorar e servir. Amém? É isso que está ali em Mateus capítulo 4, versículos de 6 até 11, meus irmãos. Isso é muito importante também. Amém? Nós vimos também, irmãos, em capítulo 10 de Lucas, no verso 17, que quando Yeshua manda os 70 discípulos para pregarem, arrependei-vos por aquele povo, porque é chegado o reino dos céus. Então, Lucas 10, 17, os discípulos, quando voltaram da mensagem, disseram assim para Yeshua, Lucas 10, 17, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes Yeshua, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, mas vos alegrai-vos antes de estar os vossos nomes escritos nos céus. Amém? Isso é importante, irmãos, porque nós temos autoridade dada por Yeshua para pisar serpentes e escorpiões, toda a força das trevas, sem sofrer dano algum. Mas Yeshua diz, isso aí não garante a salvação. Está no verso 20. Amém? Não vos alegreis por isso, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. É claro, meus irmãos, que expulsar os demônios é uma autoridade para a glória do reino dos céus, mas aquele que expulsa, se não estiver obedecendo a Torá, as palavras de Yeshua, não tem do que se alegrar. É isso que Yeshua está dizendo aqui, no verso 20 de Lucas 10. Não vos alegreis porque se vos sujeita os espíritos. Amém? Porque os espíritos podem sujeitar aquela pessoa e aquela pessoa não ser salva. Amém? Mas Yeshua diz assim, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Para que tenha um nome escrito no céu, tem que obedecer a Torá e as palavras de Yeshua HaMashiach, meus irmãos? Nós sabemos disso. Mas você veja bem que mesmo assim, Yeshua deu autoridade ao ser humano para pisar nas serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e isso não vos fará dano algum. Por quê, irmãos? Isso é de Yeshua, tá? Todo esse poder é de Yeshua, não é virtude de ninguém, amém? Não é glória de ninguém, amém? Muitas vezes a pessoa vai até expulsar, como Yeshua diz em Mateus capítulo 7, verso 21 a 23, ele diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, ou seja, obedece a Torá, as palavras de Yeshua. E Yeshua ainda diz no verso 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós profetizamos em teu nome expulsamos demônios e fizemos muitas maravilhas. E Yeshua diz, então vos direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que desobedeceis a Torá. Amém? Então é isso que está ali em Mateus capítulo 7, 21 a 23. Então não adianta expulsar o demônio, profetizar, vou entregar a profecia, 200.000 profecias e não obedecer a Torá e a palavra de Yeshua, porque aí vai para o inferno, meus irmãos? Aí não adianta, ainda vai se encontrar com aquele demônio que expulsou. Amém? Então o mais importante é obedecer. Amém? Mas nós estamos aqui mostrando que todo o poder das trevas são sujeitos a Yeshua HaMashiach. Amém? Tanto isso que em Apocalipse, capítulo 1, no verso 18, Yeshua diz assim, eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, ninguém morre nesse mundo se não for autorizada aquela morte por Yeshua, seja do que for, seja de doença, de acidente, seja do que for. A morte primeiro passa pela autorização de Yeshua para poder atingir alguém. Amém? 2, irmãos, e Yeshua diz aqui, eu também tenho as chaves do inferno. Quem tem as chaves de algum lugar é que é o dono, é que quem manda, meus irmãos. Amém? Quando a pessoa vai comprar algum carro, alguma casa, algum bem que tem a chave, ele que tem a chave é que é o dono. Amém? Aquela que tem a chave é que é a dona.
Então, Yeshua diz, eu tenho as chaves do inferno. Então, eu que mando no inferno. Yeshua está dizendo isso. Então, meus irmãos, qualquer coisa que Satanás faça nesse mundo, amém, tem que passar pela autorização de Yeshua HaMashiach. E é isso que nós vimos, amém, dentro dessa leitura de escritos nazarenos, desde o início da nossa mensagem de hoje, vários exemplos em que Yeshua HaMashiach, ele se diz como o Deus de Satanás, que ele se diz que é o Senhor de Satanás, e somente a Yeshua Satanás deve adorar e servir. Então o diabo, ele serve a Yeshua, amém? O diabo serve a Yeshua, e Yeshua tem as chaves do inferno, a morte também serve a Yeshua, o espírito da morte serve a Yeshua, e Yeshua é quem domina todas essas situações, amém? Então toda honra, glória e poder seja dado a Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador, amém? Então, queridos, que o Espírito Santo, que cada um de nós, irmãos, tenha certeza de que cada um de nós tem um amigo chamado Yeshua, mas ele diz assim, em João capítulo 14, no verso 15, se me amais, guardai os meus mandamentos. Então você quer ser amigo de Yeshua, você quer ser amiga de Yeshua, ser amigo daquele que tem poder sobre o inferno e sobre toda espécie de demônio que existe, seja serpente, você quer ter amigo dele? Então obedeça a Torá e obedeça as palavras de Yeshua. Amém? Aí você vai ter um grande amigo. Que o Espírito Santo continue falando aos teus corações. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.